bem-vindos ao lado podcast da Força. Olá, dissecamores! Está começando agora o Dissecando, um quadro do meu, do seu, do nosso Clube do Podcast. Eu sou a Lia. Eu sou a Vanessa. E hoje nós estamos com um convidado aqui super especial. Se apresente. Como é que eu falaria? Como meu personagem falaria. Quem eu sou? Não sei como. Aqui é o patrão. E aí, gente, aqui é o Pedro Melo, do Primórdio Geek. E sim, eu sou o chefe do Clube do Podcast. Mas a chefe mesmo sou eu, porque é eu que mando em ti. Tu é ADM, eu sou o patrão. ADM. Muito obrigado pelo convite aí. Bom, hoje nosso episódio vai ser especial de Halloween. Então, como vocês viram em algumas postagens e também nos nossos stories, a gente estava recebendo histórias dos nossos seguidores de casos sobrenaturais. Então, a gente vai ler algumas histórias que a gente recebeu aqui, algumas histórias também vão ser retiradas de livros e de uma página no Facebook chamada Lenda Urbana. Então é isso aí, vamos começar o episódio e fique com a nossa já conhecida Hora do Merchan. Não me diga que veio cobrar o aluguel. Efetivamente, vim cobrar o aluguel. Este barulho parece o som do dinheiro. Começando mais uma Hora do Merchan, sempre agradecendo a Shine Design pelo gerenciamento das redes sociais do Clube do Podcast. Um cuidado e capricho impecável. Precisa de ajuda para que sua empresa cresça nas redes sociais? Então entre em contato com a Shine Design. O perfil oficial do Instagram é @shine.designoficial. Shine Design, ajudando a sua empresa a crescer nas mídias sociais. Também vamos falar do Anchor. Você que quer fazer um podcast, recomendo fortemente dar uma conferida. O Anchor é uma plataforma gratuita e amigável para iniciantes na criação de podcasts, contendo ferramentas que permitem ao usuário gravar e editar áudios, organizá-los em episódios de podcast e muito mais. E o melhor, eles possuem monetização sem restrições. Então, se você tem uma ideia de podcast, utilize o Anchor na sua jornada. Agora falar das parcerias do Clube do Podcast, começando com a Rede Discovery, uma loja virtual de equipamentos de áudio como, por exemplo, microfones, fones de ouvido, caixas de som, mesas de som, interfaces de áudio e muito mais. Na hora da compra, utilize nosso cupom de desconto, Clube do Podcast, tudo junto e tudo maiúsculo, e adquira 5% de desconto. Pode parecer pouco, mas hoje em dia qualquer centavo é bem-vindo, não é mesmo? Fora que usando o nosso cupom nos ajuda demais mesmo. Então acesse lojadiscovery.com.br e use nosso cupom de 5% de desconto. Clube do Podcast, tudo junto e tudo maiúsculo. E por último, mas não menos importante, vamos falar da Circuito Geek Store. O Circuito Geek Store é uma loja online de impressão 3D de acessórios geek. Você pode comprar um dos itens do catálogo deles ou mandar encomendar uma peça 3D via DM do Instagram. O perfil deles é @circuitogeek.store. Circuito Geek Store, acessórios para cosplay e decoração em 3D à pronta ou à entrega. E para finalizar a Hora do Merchan, não se esqueça de seguir nossas redes sociais. Na bio do nosso perfil do Instagram vai ter um link do Linktree. Lá haverá todos os links citados agora há pouco. Terminada então a Hora do Merchan, divirta-se com esse episódio. Bom, antes de começar contando a história que a gente recebeu aqui, eu gostaria de agradecer a todo mundo que enviou, que participou desse episódio. Foi muito importante a ajuda de vocês. E a gente tá gravando esse episódio de noite, então a imersão vai ser ainda melhor. Fica todo mundo cagado. Bom, a gente vai começar aqui com a história de uma seguidora, que a grande maioria, na verdade, pediu pra não identificar, né? A gente recebeu 3 histórias. A gente não vai identificar também as histórias que foram retiradas da página, até porque a gente não tem autorização dessas pessoas pra falar, então a gente não vai citar o nome delas. Então a primeira história é de uma seguidora anônima e ela começa assim. Olá, pessoal. Tem algumas histórias sobrenaturais na minha família, geralmente elas acontecem quando estão reunidas. Minha mãe, minha irmã e eu. Essa que eu vou contar aconteceu há mais de 20 anos, quando eu morava em uma fazenda no interior de Tocantins. Minha família e eu nos mudamos para esse local para começar a vida nova. E passamos a morar na casa grande, que era situada bem no centro dessa fazenda, que em sua história carregava também o legado de já ter sido a casa de senhores de engenho, que utilizavam trabalho escravo nas plantações de cana-de-açúcar. Eu tinha 13 anos e minha irmã 8 anos de idade. E dividimos o mesmo quarto. Esse lugar era tão perdido no tempo que ainda não havia água encanada. Precisávamos tomar banho no rio que cortava a região.
O caminho para esse rio era quase que totalmente fechado por uma plantação de bambu. Portanto, só conseguíamos enxergar a nascente quando atravessávamos o bambuzal. Numa certa tarde, eu estava terminando de tomar banho e atravessei o bambuzal no caminho de volta para casa. Avistei minha mãe, com cara séria, as mãos na cintura, e quando cheguei perto ela perguntou: "Quem era aquele homem que estava com você no rio?" Surpresa, eu respondi: "Que homem, mãe?" Eu estava sozinha lá. A expressão da minha mãe mudou e ela disse: "Ah, tá bom, filha, devo ter me confundido. Deixa pra lá." À noite, minha irmã e eu estávamos deitadas na mesma cama. Ela morria de medo de dormir sozinha. Então, eu acabava por deixar ela deitar comigo. A gente estava rindo e conversando sobre qualquer bobagem, até que minha irmã muda a expressão do rosto e pergunta: "Mana, você tá sentindo alguma coisa estranha no quarto?" Eu disse que não, que era para ela ficar tranquila. Porém, ela começou a apertar a minha mão e disse: "Tô com medo, tem alguma coisa aqui." Em cima da cama tínhamos 2 prateleiras com os livros da escola, alguns brinquedos, enfeites. A minha irmã continuava apertando a minha mão, os olhos dela estavam fechados. Ela tremia e eu tentava acalmá-la, mas eu também já estava sentindo algo, como uma respiração gelada em cima da gente. Por cima da tela de mosquiteiro que usávamos para evitar as picadas dos mosquitos, sem contar que, mesmo de noite, fazia uns 25 graus. Aquele frio não tinha nenhuma explicação. Passaram uns 3 minutos até que tive coragem, abri os olhos, virei a cabeça e enxerguei uma figura comprida, braços longos, parecia uma sombra. A única coisa que diferenciava era o barulho da respiração gelada em cima da gente. Fechei os olhos para ver se sumia, mas não sumiu. Continuava lá. O barulho cada vez mais perto, puxei o lençol e cobri a gente até a cabeça. Até caiu um livro da prateleira. Depois outro, e violentamente todas as coisas em cima das 2 prateleiras voaram chão abaixo. Gritamos as 2 juntas. Minha mãe veio correndo, ligou a luz do quarto, enquanto minha irmã e eu olhávamos espantadas todas as nossas coisas jogadas no chão. Minha mãe fixava o olhar no mesmo local onde eu havia enxergado a tal sombra, na cabeceira da cama. Minha mãe calmamente disse: "Vão dormir no meu quarto hoje. Vou passar a noite aqui. O homem que estava no rio te acompanhou, percebeu que eu consegui ver ele. E ele está aqui pedindo para ser encaminhado a outro lugar." Minha mãe passou a madrugada lá e nos meses seguintes continuaram acontecendo muitas aparições, coisas estranhas e sensações desconfortáveis. A gente acabou saindo dessa fazenda antes do previsto. Gostaria de voltar lá, agora adulta, mas confesso que ainda sinto frio na espinha só de lembrar. Fim, eu acho. Porra. Saiu de um filme isso, mano. Pois é, né? Saiu de um Parece filme. roteiro. Já mandou pronto para as histórias pra fazer filme. Pois então. Aí, Pedro, já que tu quer Bah, virar Netflix não cineasta, pode ouvir um bagulho desse. É. Netflix... Vai contratar a guria. Vai contratar. Fazenda do Medo 2. Vai, eu Pode fazer a versão dela pior. não tava esperando. Eu não tinha lido. É doido, né? Eu vi que tinha chego no e-mail, mas não tinha lido. Ah, Deu pra sentir o medo dela daqui, só Sim. de ouvir, cara. Imagina, né? Não, e a calma da mãe dela, né? Com certeza não era a primeira vez que ela tava vendo, tipo, sim. de ter que fazer, encaminhar a pessoa, tá ligado? Mas, então, gente, vocês vão dormir no meu quarto hoje, tá? Deixa que eu resolvo. Mamãe resolve aqui, tudo Confia. certo. Imagina. Mas aparentemente a mãe dela trabalhava, não trabalhava, mas tinha já, tipo, Ela passado com esse ela tipo de já coisa. tinha controle da mediunidade dela, né? Não sei se todo mundo acredita, mas... Que loucura. É, né? tem gente que fala que quem tem isso, né, sente muito. Muito espírito, Sim. muito sensitivo pra tudo, assim. Eu acho isso muito... Nossa. Tem Eu até... sou meio sei cético lá. pra isso. É, tu não acredita. Não Tem muito. até casos que falam que pessoas, na verdade, com esquizofrenia são pessoas que não desenvolveram a mediunidade direito. Porque eu tenho uma história que eu vi, agora eu não vou lembrar de onde, mas uma guria contando que o irmão dela, ele foi diagnosticado com esquizofrenia e ele via uma menininha loirinha, pequenininha, de vestido vermelho, que caminhava pela casa. E daí foi aí que ele começou a se medicar por causa da esquizofrenia, porque ele tava vendo coisa que não tava ali. E uma amiga dela, um dia, depois ele tá medicado já e tudo mais, foi na casa dela e essa amiga era médium, ela sabia que a amiga era médium, tudo certo. E a menina começou a aparecer pra essa amiga. Tipo, a amiga começou a ver e começou a falar, tipo, olha, então eu tô vendo uma menininha assim, assim. E descreveu a mesma menina que o irmão via. Então, tipo, até que ponto o irmão dela era esquizofrênico e até que ponto, na verdade, ele era médium. Tem gente que não acredita, né, mas... É. Tu não acredita? Não. Eu sou cético nesse sentido, eu não consigo acreditar muito, assim. Só se acontecer comigo um dia, eu espero que não aconteça, então. Ah, É do eu também tipo te espero que que, não. assim, acredita só vendo. É, bem isso. Eu tenho umas histórias, assim, tipo... De coisas que aconteceram e tudo mais. Mas eu nunca vi. Eu só sinto as coisas, assim. Mas é aquele sentir que parece que tá no meu lado, assim, de sentir que tá me olhando, de sentir que tá, tipo, uma vibração de algum lugar. Isso é
É chato. Me deixa em paz, caramba. Eu só quero ficar... Eu vejo muito quando eu tô... Sabe quando tá naquele período de tu tá meio dormindo, meio acordado? Eu vejo, às vezes, muito o rosto das pessoas. Ou, tipo, alguma pessoa, assim, perfeitamente, assim. E eu... sei lá, é muito estranho. Aí, daí, você acorda, assim, rápido, assim, tipo... Caralho, não tem ninguém aqui. Porra, eu só quero dormir, velho. Eu tô fazendo estágio. Quero dormir, cara. Não, te juro. E no hospital tu não tá tendo nada disso? É que, tipo, deve ser ruim quem trabalha de madrugada lá, né? Pois é. Ah, é, tu não trabalha de madrugada. Mas lá é, tipo, muito movimentado. Então, parece que lá, dia, noite, madrugada, é tudo igual. Que daí teve aquele Mínima caso morte do... ainda. Tem uma história, né? Não sei se é verdade. Que o cara, ele conta que tava, tipo, o hospital tava meio vazio e tal. E daí tinha um paciente no No leito vazio? elevador. Não, no elevador. E daí ele entrou no elevador junto com o paciente e tal. Foi olhar a pulseirinha, era a pulseirinha do necrotério. Quando isso? Um cara contando a história no TikTok dele, que ele fazia as coisas de médico e tal. Eu vejo muito Credo. professora, tipo, tá no elevador. É que tem gente, os enfermeiros levam os corpos, né, às vezes. Aí tu tá levando no elevador, quando tu morre, os teus músculos ainda estão funcionando, né? Aí, tipo, uns espasmos, assim. E ela tava no elevador, assim, na boa, cara morto ali, no sacado preto. E um pouco assim, no braço. Ela se cagou todinha, ela deixou o corpo lá e saiu correndo. Tinha como não Mas fazer isso, deu muito cara. dó. achando cara. que ele tava vivo. Oh, mas isso... O pessoal que trabalha em necrotério, coisa e tal, que trabalha com... Gente morta, né? Morreu. Então tem que trabalhar Trabalho ali. com gente morta, tá? É. Isso é um ótimo trabalho pra antissocial, né? Porque não Foge tem problema. completamente do convívio, tá Não certo? tem, tipo, tu não tem que conviver com o público, tá ligado? O morto, público tá tipo- morto. Que tipo de feedback ruim que tu vai ter? Nenhum. É verdade. Mas isso é de pessoal que trabalha em necrotério e tal, falar que de gente que se suicidou. E quando eles iam receber o corpo pra fazer, tipo, o que tinha que fazer ali, né? Recebia e o corpo tava rindo. Tipo, sorrindo. Sim, Como tem se- uns espasmos, é muito esquisito. Como se a pessoa tivesse morrido. O Pedro se arrepiando já. Como se a pessoa tivesse. Me dá medo. Sou muito cético, mas nem tanto. Não, é que eu acho bizarro, tipo, esse negócio, tu vê um corpo morto rindo. Tipo, ele tá, É. Isso tá é sorrindo. perturbador? Mas para pra pensar, significa que aquela pessoa, enquanto ela tava cometendo suicídio, ela tava num estado de completa paz. Sim, isso me assusta mais Pois do que a é, aparição. tipo. Eu É vejo doido. também muito a questão do olhar do ser humano quando ele morre e fica com o olho aberto, porque dizem que o olhar é a alma do corpo. O Então, tipo, tu sente muito olho olhando. fica vazio. É bizarro. O olho fica vazio. Tu não sente nada, assim, é... Eu nunca vi Isso até corpo com morto. animal, assim, tipo, início desse ano eu perdi minha cachorra. E eu não consigo falar cadela, porque cadela pra mim é muito ofensivo, então eu chamo de cachorro. Cachorra, pra mim, cachorra. Mas é minha cachorra. E perdi minha cachorra. E ela... Tipo, ela sempre teve o olho muito grande, assim, sabe? Porque ela era uma mistura lá e o olho dela saiu bem grande. Não era de pug, mas era bem grande. E então ela sempre, tipo, quando eu tava olhando pra ela, eu olhava bem no fundo do olho dela, sabe? E quando ela morreu, que eu fui olhar no olho dela, tipo, tava vazio. É uma das piores sensações que tem no mundo. Tipo, tu olhar pro olho da pessoa... Mas isso é pro muito bichinho. verdade, até a pessoa, quando a pessoa é viva, assim, tipo, tu olhar no olhar da pessoa, tu vê, assim, tu sente tudo, assim. Tu sente a pessoa vida, né? Tipo, Não, se ela tá a bem, vida. se ela não tá bem, se ela Tu sente a tu vida. sente. Tipo, tu sente a pessoa viva, assim. Agora, quando a pessoa, ela tá... Ou tá morta... Eu não gosto de ir em velório. Não gosto. Nunca fui. Eu já porque- fui em velório quando o corpo tá antes de ser enterrado e nem era parente meu. Eu não sei porque fui lá. Sim, eu fui no velório da avó do meu primo, tá ligado? Tipo, nada a ver. A minha avó que tá viva, no caso que a gente divide a avó, essa avó tá viva. Ah, tá. E daí, a avó Clarice, tu Pedro conhece. Querida. E daí, ela é um amor. Mas ela me obrigou a ir no enterro, isso eu já não gostei muito. Aí eu fui no velório e a avó me obrigando a ir dar tchau pra avó do meu primo, mas eu nunca nem vi a velha, cara. Gente, o corpo tá ali, sei lá, eu acho meio, sei lá, desumano. O corpo tá ali, é só um monte de gente chorando na volta, Sim, fofocando, porque sei lá. o velório mesmo é pros vivos, né? E o corpo ali com algodão pelos ouvidos, nariz e... O velório mesmo é pros fedendo já vivos. quase. Não... É que dói muito mais no vivo, tipo, sei lá. Ah, sim. Uma mãe que perdeu o filho, olhar o filho ali no caixão. Destrói a pessoa, né? Não, é que, tipo, o velório, quando ele é fechado, tipo, pra pessoas íntimas, é uma coisa. Agora, quando é um monte de gente que nem conhece, tipo, a primeira vez que eu vi a avó do meu primo, a mulher tava no Morta. caixão. Tipo, que memória que eu, criança, com 7, 8 anos, vou ter, tá ligado? Mas enterro é mais comumente aberto, né?
Enterro é. Sim. A não ser que Eu tenho acontece na cabeça algo... do Sítio Toff. Ah, sim, Foi aberto, né? Mas a não ser que aconteça algo, tipo, que não tem como salvar a pessoa no necrotério, aí eles fazem caixão fechado. Mas se não, é aberto. Primeira vez que eu vi o corpo, tava trabalhando ali, tipo, não fazia nenhum ano que eu trabalhava ali. E ela faz coroas de flor, sabe aquelas coroas grandes, assim? Não sei se vocês já viram no velório. Ela faz ali, pra entregar. Foi ali no 2 de novembro. Ela olhou pra mim, assim, vai lá entregar. Eu falei, aonde? No velório. Eu, como assim no velório? Vou ir assim, tipo, sabe? Chega do nada. Nem perguntou se eu tava à vontade de ver um corpo lá que eu nem conheço. Tipo, assim, de graça dela, vai lá que não tem ninguém pra levar. Eu fui. Meu Deus. Aí eu Credo, cheguei cara. lá, um monte de gente chorando, assim. E o corpo da senhora lá, eu achei que eu ia ficar chocada, sabe? Mas. Tá, tu é enfermeira, né? Não, mas. Se não, ficar chocada, mas é eu uma nem coisa tinha errada. ideia em pensar em ser enfermeira naquela época. Ah, tá. bom. Nunca tinha pensado em nada disso. Aí quando tu viu que tu tinha a possibilidade de deixar alguém naquele caixão, tu viu, hoje Daí eu eu vou... fiquei, tipo. Aí quando não é um parente meu, eu não sinto tanto. É, Sei lá. Daí, tipo, é que a questão dos pacientes tu não pode se apegar neles, né? é. Senão já era. Então é bem ruim essa questão. É, tipo, metade do ano ali eu perdi meu bisavô e eu não fui no enterro. Porque quando eu fui ver ele a última vez, penúltima vez ele tava tri bem, e daí eu fui a última vez ele tava muito mal. Ele tava acamado e tudo mais. E ver ele naquela situação, pra mim já tava sendo ruim. Não, e o corpo, ele vai pro caixão todo deformado. Sim. Dependendo da situação de como tu morre. Então, tu nem reconhece a pessoa. Sim, aí eu falei pra minha mãe assim, olha, eu não vou ir no enterro dele, porque ver ele acamado pra mim já tava sendo difícil, sabe? Eu não vou ver a pessoa no caixão, assim. Eu reconheço muito quem consegue, mas eu não consigo. Tem gente que gosta de ir em velório, né? Eu acho isso aí muito estranho. Ah, o Não meu paga tio pra é- morrer. Eu acho legal o velório dos Estados Unidos. Acho Uhum. tri. Porque eles fazem tipo uma festinha. Vocês já Uma perceberam festinha? isso? Eles Eles fazem enterram. na casa do É. parente que perdeu, daí né? Eles recebem, tem comidinha, Come tem... os bebes. Isso eu acho sensacional. Mas Isso aí eu só ia na festinha, não ia no É, eu velório. iria, tipo, só 22 pêsames. E daí, né, 22 pêsames, colocando os salgados dentro da É. bolsa. Terrível, gente. Vamos pra Deu próxima vontade história, de então? comer brigadeiro, né? Ah, tô com vontade de comer também. A gente não vai fazer brigadeiro. Ah, droga. Tá, então... Perdi a Droga. vontade. Peraí. Tu falou no vazio dos olhos, né? Não tem uma coisa relacionada a serial killer nisso? Serial killer não tem, tipo, no olhar? Ah, não. Porque, tipo, esse negócio que a gente tem de... É que acho que é muito diferente de cada situação. É. Esse negócio que essa visão que a gente tem de serial killer, ele não demonstra sentimento. Na verdade, é uma ilusão nossa, né? Porque eles demonstram. Eles só demonstram, igual são a pessoas gente. normais, tipo, tipo, eu posso ser, entendeu? Por exemplo, eu tô normal, assim, tô rindo, eu choro. Eu entendi a Eles referência. são- Belo Vanessa. exemplo, Eles são, Vanessa. tipo Eu entendi Não já. que eu seja, tá? Mas, tipo, Tá bom, um só dar uma exemplo... afastada aí. Sai daqui da minha casa. Mas, tipo, uma pessoa Vanessa, normal. por favor, larga a faca, Vanessa. Isso é uma brincadeira, Ai, Vanessa. Não, gente, mas, por por que exemplo, falar? tipo, quando tá lá no tribunal e estão perguntando das vítimas, tu vê no olhar da pessoa que ela não sente pena. Mas aí que tá. Não é que eles não demonstram emoção. Eles demonstram, mas de uma forma diferente da Ah, mas nossa. é isso mesmo. Tipo, É Então, porque tipo- eles acham que aquilo que eles fizeram é certo. Então, tipo, não tem um porquê eles ficarem Ou mal. que, tipo, não é nada demais, sabe? Tipo, a gente sente o luto e tudo mais, e eles não sentem. Então, tipo, isso daí que já puxando gancho pro próximo episódio que vai sair, vai ser citado na questão do Michael Myers, né, cara? Foi a inspiração pra máscara foi um olhar vazio, onde não tem expressão e tudo mais. Mas daí entra aquela questão, acho, até onde eu sei, dos produtores colocar que o mal não tem rosto. Não tem... Não tem expressão. não tem expressão, sabe? Qualquer Tipo, um pode ser do mal. Qualquer uma pessoa pode ser professor, tio, papagaio periquito, enfim. Qualquer pessoa pode ser uma pessoa ruim, então não tem uma cara pro mal. E eu acho que é isso que dá medo dele, né? Porque a grande maioria, tipo o It tem uma cara macabra pra dar trimassa. medo. Então Trimassa. ele tem uma cara ruim, ele tem a cara do mal, entendeu? Por exemplo, pra mim, o It que mais dá medo é o antigo, não o de agora. Que parece mais um palhaço. Que aparece mais um palhaço. Porque, primeiro, eu tenho muito medo de palhaço. Então, quanto mais palhaço parecer, mais medo me dá, porque é mais comum. Agora, o palhaço de agora, ele é um alienígena, não sei o quê. Tipo, é muito fantasioso pra gente ter aquela Aquele imagem. tem a cabeça maior também. É feio, é ridículo. Vamos pro próximo, Próxima então? história. Tá, vou falar a minha, então, primeiro. Manda abraço.
Eu morava na minha casa antigamente, que era 2 andares. Daí, a parte de cima só ficava os quartos e a sala. Aí eu tava no último cômodo, que é o banheiro, e tem um corredor, assim, enorme até... Era a sala? Era a sala, que já foi de tudo aquele cômodo lá. Aí eu tava, tipo, a casa tava toda escura, tava o corredor ligado e o banheiro que eu tinha ido, tipo, só tinha subido pra ir no banheiro. Aí eu olho, assim, tipo, saindo do banheiro, desliguei a luz, olho, assim, direto pra porta, que tinha o corredor, assim, dois vultos brancos, não tinha diferença, assim, 2 vultos brancos. E sabe quando tu tá paralisado olhando pra uma coisa e tu não sente nada? Não sei se isso já aconteceu com vocês. Não. Tipo, assim, eu não sentia nada. Sabe o que é tu pensar em nada? Só olhar aquilo. E aquilo entrou no quarto. E eu segui. Eu segui onde eles foram, no quarto. E quando eu cheguei no quarto, assim, sumiram os vultos. Aí eu, tipo, acordei assim, o que eu tô fazendo aqui? Cara, eu fiquei, tipo, me tremendo depois que eu saí do quarto, assim. É tipo a explicação do porquê que o pessoal vai atrás de filme de terror. Pode ser. Não sei, acho que eu senti tanto medo ou senti tanta curiosidade, não sei, que eu fui atrás, tipo, sem vontade própria. Isso pra mim é falta de amor próprio, né? Tipo, Sei se eu lá. morrer, azar. Não, tu só desliga, né? Tipo, Não, mas daí no filme de terror, eles, em vez de pegar uma faca, pegam, sei lá, qualquer coisa, um sapato. Ah, mas isso é doido, cara. Imagina tu ir atrás e dar Sim, um... eu, tipo, entrei no quarto. Mas não tinha nada. sumiu. Era Não, quarto o quê? Tipo... Era só o meu quarto e ficava ali no meio. E era um quarto pequeno. Ai, tu entrou no teu quarto. Ah, Sim, legal. só que na hora eu não pensei, vou entrar no meu quarto. Eu só segui, tipo, pensando em nada, sentindo nada. Entrei, sumiu os vultos. Aí eu me estralei Sumiu pra assim. ti, né? Talvez eles ainda estão lá alugando kitnet. Sei Tipo, lá, tomara que esteja lá, sobrando meu pai. Aí eu cheguei lá, daí eu me acordei assim, tipo, me toquei, o que eu tô fazendo aqui? credo. Aí eu fiquei, tipo, meu Deus, o que acabou de acontecer, entendeu? E eu, sei lá, fiquei me tremendo todinha, assim, nunca contei isso pra ninguém, assim, da minha casa. Foi muito sim, esquisito, o pessoal te acha meio muito. doida, né? Quando tu conta. Ah, então eu vou contar minhas histórias também. Ah, pode Aproveitando, vou contar minhas histórias. Isso aconteceu em 2019, início de 2020, mais ou menos. Meus avós passaram uns 3 meses lá em casa. E lá em casa só tem 2 quartos, né? Então, tipo, tem o quarto dos meus pais e o meu. E como meus avós estavam lá, a gente pensou, então os meus avós dormem no meu quarto e eu tava dormindo na sala. Só que eu tava vindo de um tempo, assim, muito ruim, sabe? Tipo, um momento muito ruim da minha vida. E eu tava muito mal. Eu tava num piloto automático, assim. Eu não tinha muita noção do que tava acontecendo. E eu tava sentindo coisas que eu não... Tipo, um sentimento ruim, uns pensamentos, coisas que não eram meus, sabe? Quando tu sente que uma coisa não é tua. Tipo, eu tô me sentindo mal, beleza. Mas essa vontade que eu tô tendo de fazer certas coisas não é minha, sabe? E eu sentia que aquele sentimento não era meu, mas tava tudo certo até então, tava levando minha vida. E quando meus avós vieram pra cá, que eu tive que dormir na sala, eu tava dormindo os primeiros dias, tava tudo certo, porque eu tava dormindo com a minha avó na sala, então tava tudo certo. Só que daí eu comecei a dormir sozinha na sala. E no primeiro dia, eu já estranhei, assim, um pouco. Só que no segundo dia foi pior. Porque eu tava sentindo uma sensação horrível. E eu sentia como se tivesse alguém me olhando da porta do quarto. Sabe? Pra sala, porque eu durmo do lado da sala. Né? Meu quarto do lado da sala. E era como se tivesse aquela sensação de alguém tá me olhando o tempo inteiro. E daí eu olhava pra porta e não tinha nada na porta. E daí mas eu sentia ainda assim uma energia ruim vindo da porta, sabe? Era horrível. E só que eu comecei a melhorar naquela época. Não dormindo mais no meu quarto, eu tava melhorando. E eu parei de sentir aquela sensação ruim. Só que toda vez que eu entrava no meu quarto, parecia um soco no peito, sabe? Tipo, uma sensação, assim, de depressão, sabe? Tipo, eu não sei explicar, uma coisa horrível. E isso foi piorando até eu entrar no estado de paranoia, praticamente. Porque eu não conseguia ficar em casa sozinha se eu não tivesse todas as luzes acesas. Não conseguia dormir de noite direito, porque eu sentia aquela sensação que tinha alguém me olhando, e que cada vez mais aquela sensação saía da porta do quarto, sabe? E chegava perto de mim. E tava piorando, 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 e eu não conseguia dormir. E daí chegou um dia em que eu tava no mesmo estágio que tu, eu tava naquele... era final de semana, então eu não ia ter que estudar. E era tipo 4 horas da manhã, 5, começou a amanhecer, assim. Agora eu vou conseguir dormir. Acontece que eu já tava dormindo quando eu tive esse negócio.
E nesse dia tá dormindo, parecia que eu tava com o olho aberto, eu tava enxergando tudo da forma que tava, amanhecendo, só que pelo que eu percebi depois, eu dormi de noite. Só que na minha cabeça era como se eu estivesse vivendo tudo aquilo ainda. E eu senti aquilo que tava vindo, tipo, que eu tava sentindo, vindo na minha direção. Eu não vou conseguir descrever como é que era, mas eu sentia como do nada eu fui tirada do lugar onde eu tava da sala. Eu tava deitada na minha cama no quarto e eu senti aquela uma mão enorme vindo por cima de mim, assim. E foi a pior coisa da minha vida, porque eu puxei a mão, eu segurei a mão. E eu comecei a puxar debaixo da cama. E eu sentia a mão, eu sentia tudo. Eu tava sentindo, sabe? E quando eu puxei, aí eu tava deitada na sala de novo. O ambiente era o mesmo, tava claro, era de manhã. A hora que eu tava vendo era a mesma de quando eu acordei, tudo era igual. Na hora que aquilo veio pra cima de mim, eu acordei. E eu fiquei, eita porra. Calma lá, como assim tá tudo igual? Tá tudo do mesmo jeito? A posição que eu tava, tudo do mesmo jeito. Eu não conseguia mais dormir, eu entrei em pânico. Porque, bom, eu comecei a chorar. E aquela sensação de, meu Deus, a sensação do toque, sabe, na minha mão, assim. E eu tava tremendo e eu não conseguia respirar direito. Aí eu fui me acalmando, tudo mais, fui melhorando. Aí, um tempo depois, eu contei pra minha mãe, tive coragem. E daí é o momento que eu descubro que na minha casa antes tinha outra casa no pátio. Essa casa foi destruída. Por quê? Os meus vizinhos são os proprietários ali do terreno. E o tio da dona do terreno, ele se suicidou nessa casa antiga, no mesmo lugar que era o meu quarto. E ele se suicidou por depressão, ele deixou uma carta falando tudo, suicídio e tudo mais. Então, tipo, a sensação que eu sentia, esse negócio, tudo, começou a, tipo, encaixar, sabe? E daí, numa viagem, quando eu voltei ano passado quando eu fui visitar meu bisavô, eu contei isso pro pessoal da família que é mais religioso, porque eu mesmo não sou tão religiosa, né? Então, pra mim é mais complicado. Aí a minha mãe começou a contar também coisas que ela tinha dela ter acordado com um puxão no pé. Teve um dia em que eu tava dormindo junto com a minha mãe, porque meu pai tinha ido viajar, e eu acordei retaça, assim, ó. Porque lá em casa é só um corredor. Então, tipo, a porta do quarto dos meus pais vai dar direto na porta do meu quarto. Eu acordei retaça, olhei, assim, tipo, pra porta pro corredor, e comecei a chamar minha mãe. Eu e minha mãe do meu lado tentando me acordar. E eu lá, parada, só que eu não lembro de nada. Quem me conta é minha mãe. E pra mim foi a melhor noite de sono do mundo, porque parecia que a minha alma tinha saído do meu corpo. De verdade. Parecia que eu não tava sentindo mais nada. Então pra mim foi a melhor noite que eu já dormi na minha vida. E é isso, tipo, pra mim foi um choque, assim. Daí quando eu contei pra eles, a gente fez oração e tudo mais. Pra quem acredita em a religião espírita, pessoas que se suicidam, elas ficam na Terra porque foi uma morte forçada, não era pra ela ter morrido. Tipo. Então ela forçou isso e a alma dela tá presa aqui. Aí, normalmente, tem pessoas que trabalham com isso e fazem limpezas em ambientes. Daí levam, sei lá, as coisas que eles fazem, né? Sim. E são pessoas médiums. Eles sentem e mandam ele embora. Sim, e cara, assim, ó. O meu quarto, ele tinha muito mofo. Era o cômodo mais frio da casa. Tipo, podia estar muito quente, mas meu quarto tava sempre muito frio. Ainda é um pouco assim, né? Uhum. Mas, tipo, melhorou bastante, assim, da sensação. E eu, apesar de não ter sumido a sensação, eu ainda tenho, tipo assim... Eu tô aprendendo a lidar, tá ligado? Tipo, ó, parceirinho, seguinte, não consigo te encaminhar, não vai ser aqui que tu vai tirar alguma coisa. Falam pra rezar também por ele, né? Pra ele ir embora. Eu não consigo, eu não sou muito do rezar. Então já teve momentos em que eu cochichei, assim, falei assim, olha, não consigo te ajudar, parceiro. Não é comigo, não vai rolar. Sim. Queria muito, mas não... Religião espírita, tipo, é difícil pra quem... É que tu não consegue ver, obviamente, daí tu não acredita. Mas muita coisa faz sentido. Eu já participei de lugares espírita e sim, faz muito sentido o que eles fazem. Muita coisa bate, entendeu? Sim. Porque na minha antiga casa também tinha essa energia horrível, assim.
E daí teve momentos que a gente procurou, assim, ajuda, porque a energia da casa era péssima, assim. Sim. Tipo, ninguém ficava bem. Sim, tipo, lá em casa, outras coisas que aconteceram, porque como era duas casas, né, depois destruíram, e daí fizeram a que a gente mora agora. E lá morava a avó dessa mulher que é dona da casa. E quando a gente foi no centro espírita, quando eu era menor, que a gente já tinha essas, né, tipo, já... A gente tava fora de casa, era uma coisa, a gente chegava em casa, a gente só brigava o tempo Sim. inteiro, tipo, era horrível. E até um dos motivos de eu estar vendo que o negócio estava fora do controle ano passado foi porque a gente só brigava. Eu não conseguia ter mais um diálogo, entendeu? Tava horrível a situação. E fora de casa a gente era maravilhoso. Tipo, fora Sim. de casa tava tudo certo. Aí, o que aconteceu? A gente foi nesse terreiro e tal, meus pais, no caso, eu não cheguei aí. E o cara perguntou, disse que ele via a casa. E daí ele falou a quantidade de pilar exata que tinha na frente de casa, que era o pátio, né? O pátio, a varanda, assim. A quantidade exata de pilar que tinha. Daí ele falou, eu vejo uma senhorinha assim, 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 sentada do lado da primeira porta, que tem 2 portas. Do lado da primeira porta. E era o lugar onde a velha sentava pra assistir o movimento dos carros. A gente ficou sabendo depois, tipo, perguntou. Não, ela sentava todo dia de manhã, ela acordava e ela sentava do lado da porta pra ver o movimento dos carros. E ele disse que ela ainda tava lá. Que ela não saiu dali. E daí, às vezes, de manhã eu chego, tudo certo. Mesmo. Movimentado hoje, né? Como animado, né? Que horror. Dialogando com os espíritos. Mas isso é que nem aquela vez que eu te contei da Millie, minha cachorrinha, que eu falei que ela morreu no início do ano. Ela tinha a unha comprida e ela não deixava a gente cortar. Então, quando ela caminhava na varanda, eu escutava o barulho da unha. Umas 2, 3 semanas mais até que ela tinha morrido, eu tava lavando a louça e eu comecei a escutar o barulho da unha dela, batendo no... Tipo, como se eu estivesse caminhando pra porta, sabe? Saindo de onde ela tá enterrada, indo pra porta. Eu escutava o barulho. E o cheiro dela. Eu senti o cheiro dela. Como se eu estivesse ali. Eu sentia o cheiro, eu sentia sabe? Eu escutava o barulho da unha. Sim, tudo. isso é muito assustador, porque tem gente que sente o cheiro assim, da pessoa assim que já morreu. Sim. Imagina, sei lá. Isso é doido. Eu não gostaria de ser uma pessoa assim. Eu Ai. normalmente eu sinto muito assim, sonhando. Tudo que eu sonho eu lembro perfeitamente. Até, tipo, se no sonho tu me deu um soco, eu vou lembrar certamente como foi a sensação do soco que tu me deu. Eu odeio queria isso. lembrar. Sério. Eu odeio lembrar isso. Bom, a gente tem história de sonho hoje. Porque eu acordo cansada, tipo... eu sonhei que eu briguei, eu acordo cansada. É horrível isso. Nossa, o fight de hoje tava pegando. Não, é horrível. Vanessa UFC. Eu quero dormir em paz, fico sonhando com essas coisas. Então vamos pra história de sonhos, então. É do Thales? A do Thales. Thales deixou a gente Falar que é do Thales. falar que é do Thales. O Thales disse que é o Thales. História do Thales, então. Eu tinha 2 tipos de paralisias. Algumas eram mais tranquilas e nelas tinha um homem que parecia ser feito de sombra, que ficava me observando. E por um bom tempo eu anotei todos os meus sonhos para poder controlar eles. Até que uma dessas sombras me ameaçou dizendo que se eu continuasse controlando os sonhos ela iria me matar. Já em outras paralisias as coisas eram piores. A sombra era diferente nesses, tinha um sorriso muito grande e a boca dele era um vazio. Uma vez eu estava tendo um pesadelo e eu era perseguido por alguém em um manicômio. Essa pessoa puxou meu braço e quando eu acordei eu estava sentindo como se eu estivesse no colo de alguém, que eu pensei que era minha mãe. Mas de alguma forma eu senti que era a morte. Foi quando aquele bicho com um sorriso enorme apareceu e começou a me estrangular. E eu não estava sentindo a pressão normal da paralisia, que é no peito. Estava sentindo um aperto no pescoço e ficando sem ar. E foi nesse momento que eu acordei rouco com uma dor no pescoço. Igual todas as histórias de sonho. Imagina, cara. Eu tenho muito medo. Esses dias eu tive uma paralisia do sono, mas não foi... Eu não vi nada. Mas eu dormi, mas eu ainda tava vendo, tipo, perfeitamente a parede do meu quarto. E meu corpo, assim, não mexia, mas eu tava acordada. É igual... E eu não via nada, assim, ainda bem, né? E eu não via nada, mas tava acordada, entendeu? Então eu acordei e eu não dormi nada. Porque eu tava acordada, a minha mente tava acordada e meu corpo não. A minha tia tinha isso bastante. O meu irmão tem, e ele vê coisas, tipo, sei lá, uma aranha gigante. Uma vez ele teve, e do nada ele apareceu no meu quarto, assim. Tipo, ele saiu ele teve, acordou, saiu correndo pro meu quarto, tipo, apavorado, assim, suando, assim. E eu fiquei, cara, o que aconteceu? E ele, tem uma aranha enorme no meu quarto, vai lá ver, não sei o quê. Eu falei, não tem nada aí. Ele, acho que eu tive uma paralisia do sono. Tipo, ele tinha direto, assim. E quem tem que tomar remédio pra dormir. Senão Sim. não consegue. A minha tia tinha.
E, tipo, ela sempre gritava e chamava minha avó pra ir quando ela conseguia, né? Porque ela disse que o quarto onde ela dormia tinha 2 portas. E as 2 portas funcionavam. Então, inclusive foi que a gente dormiu aquela vez. Ah, que legal. Bom saber. Não, super bom. Ué, tu não é cético? Aí ela disse que ela tava dormindo. E daí ela meio como se ela tivesse acordado, assim. Ela ficava paralisada, ela não conseguia se mexer, ela não conseguia gritar, ela não conseguia nada. E daí ela via, tipo, uma sombra num lado, tipo, outra sombra do outro. E aquelas sombras iam, tipo, se aproximando dela, sabe? Aí ela ia ficando com aquela sensação horrível, que ela não conseguia gritar. Até que o momento que ela chegava, tipo, num maior estágio de pânico. E daí ela acordava e gritava pra minha avó. E minha avó tinha que ir lá. Ela teve paralisia do sono por muito tempo. E muita coisa, assim. Eu acho que muito veio do meu avô também contar tanta história pra ela, sabe? Porque o meu avô, ele era vigia noturno. Então, o que meu avô já viu de coisa andando na rua, assim, sabe? Tipo, eu não tenho tanta história dele porque eu nunca parei pra pedir. Porque eu sou meio cagada, então, né? Acontece comigo, mas também não me fala, sabe? Aí, ele viu bastante coisa de lugar que, tipo, que tinha pegado fogo e tal. E daí ele via, tipo, os negócios saindo do lugar, os negócios assim. E a minha tia teve uma vez em que, numa dessas paralisias do sono dela, que ela acha que não foi paralisia, na verdade, ela tava dormindo e meu avô chegava mais, tipo, umas 4 ou 5 horas da manhã. E ela acordou com meu avô batendo na porta. E daí, chamando ela pra ela abrir a porta. Ela escutava assim, ficava, ué, mas ele não tá clareando, sabe? Tá escuro. E achou esquisito e tal. E daí ela cutucou minha avó, e ela dormiam junto. Cutucou minha avó e falou, mãe, o pai tá lá na frente, tá chamando. Ó, tá gritando pra gente. E minha avó disse que acordou, assim, ficou, Dudu, não tá gritando, ele não tá lá na frente. E ela jura que ela tava escutando ele lá na porta. E realmente, minha avó foi lá pra desencargo de consciência dela, né? Foi lá e tudo mais, e minha avó não tava lá. Tipo, foi... Você não sabe se é algo espírito ou é da nossa consciência também. Pois é, né? às vezes pode ser, né? De Sim. coisas que ele contava pra ela. E aí, pro próximo. A Você Vanessa sabe? tem alguma? Sei que meu irmão estragou muito minha infância, porque não estragou, é que ele gostava de filme de terror. Então todo filme que ele olhava, eu olhava junto com ele. Tipo, a gente era muito grudado. Então Chuck, tudo... Sabe aquele das criancinhas que tem? Que ele invade os sonhos? Que ele... A Hora do Pesadelo? É. Eu me cagava todinha de medo, não é nem brincadeira. Aquela musiquinha do filme, eu tinha muito medo. Nossa, aquela musiquinha é muito Eu boa. não conseguia dormir depois, porque eu achava que ele ia entrar no meu sonho. Vai pegar você. É E eu muito dormia bom. sozinha ainda, eu nunca mais conseguia. Tipo, eu tapava toda a minha cabeça e assim, me tremia todinha A de pior medo. coisa pra ver quando você é pequeno é Chuck e Hora do Pesadelo. Porque tu fica com medo de brincar e com medo de dormir. Eu tirei todas as minhas bonecas dos quartos. É terrível. Porque eu não conseguia. Toy Story me dava medo. Ah, para. Não. Juro. Porque eu pensei bem assim, eu pensava, cara... Mas é um negócio esquisito, né? Os Parava pra pensar. Os Boneco. bonecos estão falando? Imagina vocês estão tramando um plano pra te matar de noite quando tu tá dormindo. E tu não sabe. Toy Story não, Chuck sim. Mas Chuck, minha mãe não deixava assistir. Tipo, hoje em dia eu acho muita graça no Chuck tá os antigos. É muito bom. É que é humor. Não, hoje em dia eu acho a noiva do Chuck maravilhosa. Mas eu tinha... Nossa, Todo eu grilo. tinha muito medo do Chuck. igrio. Tinha muito medo. Chuck, a Hora do Pesadelo é desgraçado, cara. Acho que a Hora do Pesadelo é pior que eu fico com medo de dormir. É por isso que paralisia do sono, isso eu tenho medo. Esse bagulho, sabe? Não, Palpável. e escuro também, assim. Sim, porque tu toca muito o teu sonho. Não, mas tem estudo que comprova, a pessoa fala assim, ó, isso aqui acontece, pessoas têm paralisia do sono. Daí isso eu sou cagado. Ah, é. Mas tipo, o negócio que tu falou ali da Millie. Acho que ela era muito mais tua cabeça, te pregando uma peça. Tipo assim, ó, lembra dela? A gente não fala? Então, esse era o barulhinho que tu escutava todo dia. Esse é o cheirinho que tu sentia todo Pode dia. ser uma coisa da tua consciência que, tipo, tu tá com saudade, veio lá do fundo e tu conseguiu ouvir. Não, não Pode ser. tiro isso, mas foi muito doido, porque era Porque é muito doido real. que tu ouve muito perfeitamente, entendeu? Daí, tipo, parece que ela tava ali. Sim, Isso é muito estranho. porque eu Muito tava, estranho. tipo, eu tava lavando louça.
o mesmo som que eu sentia da água, de tudo, era o mesmo som que eu tava sentindo, que eu tava escutando da unha, assim. Tu nunca Mesmo sentiu, tipo, que tu tava escutando uma música, só que tu não tava? Ah, sim. Ai, sei lá, não Tu sei não, a explicar. música não tá tocando em lugar nenhum, tu não tá de fone de ouvido, do nada, tu escuta aquela música e fica, que música top. Acontece. Que saudade dessa música. Mas é bem assim, eu tenho essas do nada. Minha história de espírito é espírito musical. Eu escuto Michael Jackson do nada. Mas tu nunca teve nada? Não. Mas Não. praticamente tu ouve um espírito, o Michael Jackson tá morto. Basicamente, então. Mas eu nunca tive nada. Ah, mas tu tem... Ele fala isso, mas ele é cagado, tá? Porque teve uma vez... Eu tenho medo de assalto. Eu tenho muito medo de entrar alguém na casa e eu falar, fudeu, pronto, vai me matar. Não fazendo nada contigo, tá bom. Teve uma vez, sabe aqueles spray automático? Que Ah, tu coloca puta em que banheiro? Aham. Meus pais Sabe? colocaram no banheiro, só que E eu não tu ficou com sabia. medo? E daí eu abri a porta do banheiro e aquele tss, eu, que porra é essa? Ele voltou pro meu quarto desesperado. Amor, vai na minha Mas frente. aí que é um barulho que eu tô ouvindo, isso eu tenho medo. Mas, tipo, eu nunca vi vulto. Tu nunca viu vulto, nem quando tu era Nunca. pequeno. É que tipo, quando eu era pequeno, tinha muito na minha cabeça assim. Eu era viciado em atividade paranormal. Tinha muito medo de ver espírito. E daí, tipo, sei lá, eu dormia no quarto aqui de trás, no caso. Que daí a cama é de frente pra porta, né? Pior coisa que pode fazer na vida. Daí eu olhava e eu jurava que eu vinha alguém. Só que eu olhava assim, não, hoje não é meu dia. E eu me tapava. Esse do tapar, meu, eu te juro. Se eu tapar, eu não tiro mais. Não, eu me tapava, tipo, toda a cabeça, assim, e eu criava na minha cabeça que alguma coisa tava do meu lado me olhando. E eu não conseguia tapar porque a coisa ia me pegar. É. Então eu dormia tapada, faltava o As ar. crianças paranoicas, né? É bem assim. Faltava o ar, suava, mas não me destapava. Eu ia até só deu sol, eu olhava assim, ó, viu? Só ficava o Tá narizinho saindo. de fora, assim. É, bem isso. Eu olhava pra porta, já foi. Hoje não é meu dia. Mas era horrível. Tipo, quando eu tinha esse estado de pânico, né? Eu falei, quando eu tô com medo, paralisou. E eu ficava paralisada, assim. E eu tentava chamar minha mãe e eu não conseguia. Eu começava, mãe, parada, estagnada e tal. E eu começava, mãe. E minha voz não saía e eu... E não saía nunca. Até que eu, tipo, levantava o último ar no pulmão que eu tinha que tava pra minha mãe. Não dava nada, porque às vezes ela tava dormindo, ela nem escutava. Mas só o fato de sair daquele estado de medo pra mim já era um alívio. Que era complicado. Eu tenho muito medo de coisas ou me perseguindo ou me observando. Eu vou te passar o tutorial, já passei pra ele, é esse. É o mais básico. Tá sozinho em casa, tinha que ter uma coisa te observando. Que vai te matar, que vai te pegar. Eu tenho certeza que quando eu tô sozinha em casa até hoje, te juro, eu sou cagando até hoje. Tem que pensar o também. seguinte. Que tem alguma coisa melhor. Toda vez que eu levanto de madrugada pra tomar água, isso eu não tinha antes. Nesse período, eu voltei há pouco tempo de ter isso. De estar alguma coisa me olhando. Não, cara, te juro, eu acendo toda a luz que é possível. Bota na cabeça assim, ó. Se era pra me pegar, já teve muita oportunidade. Não, mas teve momentos da vida que eu ficava assim, tipo, foda-se, que nem queria estar vivo mesmo. Não é que Me eu boto na leva. minha cabeça, tipo, depois que eu vi... Não lembro qual filme, mas tava na minha cabeça assim, meu Deus, tem algum bicho me perseguindo. Mas a cara. questão não é o que ele vai fazer contigo, mas é o susto. É o Mas tu a mesma ver. coisa. É o susto. Quer me assustar? Cara, já perdeu a oportunidade. Tipo, acordei no meu quarto, vou até a cozinha. Eu cheguei na cozinha, tô servindo água, meu Deus, vou tomar um susto. Cara, eu vim até a cozinha no escuro, por que não me assustou antes? Gente, o que era eu quando eu era míope? Eu enxergava tudo embaçado e dormia sem óculos no escuro. Eu via qualquer coisa, assim, tipo, qualquer objeto era um bicho pra mim. Dois sacos de lixo, era dois Rottweiler. Te juro, eu achava que tudo era um bicho, assim. Ai, isso Ah, é é? foda. Foda. Imagina tu ver olhar a cadeira e pensar, caralho, ele tá sentado ali. Nem às vezes a tua própria imaginação, de tanto medo que tu tem, tu imagina e cria a coisa. Tua mente vai criando, né? Acontece comigo de eu botar casaco em cima da cadeira ali, daí eu acordo, olho rápido, assim, no escuro, que porra é aquela que alguém Eu sentado. fiz isso esses dias ali. Esses dias, semana passada, que a foi. cadeira, ela, sei lá, ela tem meio que uma altura padrão de ser humano. Sim. E daí eu olhei assim, oi, tá? Mas Cagaço. acontece comigo também. E outra coisa dos meus sonhos é que os sonhos que eu tenho, eles são interligados às vezes. Um continua o outro, mesmo sendo tipo Uma semana minissérie. passada. Um foi semana passada e hoje eu vou sonhar de novo. Já tive isso. É a continuação do sonho, é as mesmas pessoas. massa. A mesma pessoa que eu criei no sonho vai em outro sonho. Mas isso é muito top. A minha série da Netflix é bem feita. Bem estruturada também. Tipo, quando eu era pequena, eu reprisava uns episódios na minha cabeça. Não sei se tu tem isso, vários sonhos, tipo, um sonho muito constante. Já teve isso? Mais ou menos. Constante, eu acho que não. Eu tinha um sonho muito bizarro mesmo. Esse sonho era o seguinte, eu estava na minha casa, a minha casa quando eu era pequenininha, e dois homens chegavam numa caminhonete
entravam dentro da minha casa. Meu pai tava dormindo e minha mãe também. Esses homens entravam dentro da minha casa e começavam a tirar minha mãe da cama, tipo, pra levar ela embora. Do nada, todo o chão ficava infestado de galinha. Sem o menor sentido. E os homens passando pelo meio das galinhas pra levar minha mãe. E eu gritava pro meu pai acordar, mexia no meu pai. As galinhas subiam em cima do meu pai e ele não acordava. Umas galinhas assassinas. Eu só acordava quando os caras colocavam minha mãe dentro do carro e iam embora. E as galinhas estavam lá. Não, os meus sonhos não são, assim, fora do comum. São coisas reais e isso que eu odeio, entendeu? Porque são coisas assim, tipo, um assalto, alguém te batendo. São coisas assim que acontecem, sabe? E eu odeio isso, porque depois eu fico lembrando a sensação. Parece que aconteceu isso comigo de verdade. Eu sinto que E vai horrível, eu acontecer. não tenho. Não. Sonho de assalto. Eu juro que vai... Toda noite eu não- pergunto... A gente trancou a porta? A gente trancou a porta? Eu não tenho a sensação que vai acontecer, mas eu tenho muito déjà vu também. Deixa eu ver. De estar nos lugares e parar assim, eu já estive aqui. Já vivi isso aqui. Exatamente igual. Isso é muito ruim também. Isso é muito doido. Isso é muito estranho. Isso eu acho doido. Déjà vu eu tinha bastante quando eu era até mais nova, assim. Agora eu não tenho tanto. Mas isso que a pessoa que gosta de acreditar em energia e não sei o que, não sei o que lá. Tipo, quando tu tem muito déjà vu ou quando tu vê repetido horas, sabe? Tipo, sempre olha pro relógio a mesma hora. Diz que o significado é que tu tá no lugar onde tu deveria estar. Pode ser. Porque o teu déjà vu é porque tu já viu a tua história, entendeu? Sim. Porque diz que o espiritismo acredita que, na verdade, tu escolhe aonde tu vem, né? Então, tecnicamente, na minha cabeça, todo mundo aqui já viu sua própria história. Tipo, tu já viu o que vai acontecer. Queria. Ah, não. Agora Imagina tu que não massa. viu, mas, tipo... Imagina se tu viu, aí, tipo, tu quer ser cineasta. Aí, no meio de uma premiação, tu tem um déjà vu. É, tipo, como meu se sonho? estivesse lá. Pode acontecer? A primeira vez que eu perco a casa, eu tenho déjà vu também. Primeira vez que o nome tá no Serasa. Ai, meu Deus, que que merda. Que massa. E nessa questão de espírito, que é os estudos deles, né, dizem que quando tu tem um sonho assim, que tu lembra perfeitamente, tu não sonhou, tu fez uma viagem astral. É. Teu espírito saiu do teu corpo e tu foi pra outro lugar, sei lá, que exista no universo. Meu e- espírito e podia viveu sair do aquilo. meu corpo e estudar pra mim, né? Podia, Isso eu né? tenho certeza. E trabalhar vou pra lembrar mim da e tal. É, tipo, o Doutor Estranho. Projeção essas coisas astral. assim. Ah, Eu dormindo podia. e o meu espírito indo trabalhar, que maravilha. Delícia. Ih, nossa, isso é tudo pra Faz mim. alguma coisa, Bolsonaro. E o governo não faz nada. Mas ia ser legal. História de terror da Vanessa é o plantão dela. Aham. Acordar todo dia. Ai, horrível. Eu vejo gente viva Acordar com que todo dia pra frequência o limpar a tempo bunda todo. de velho. O tempo todo. Credo. Acordar todo dia pra limpar a bunda de velho. Ah, aquele cheirinho de idoso. Gente velha tem Cheirinho de cheiro de idoso. naftalina. Eu nunca tinha... É que bom que a Não, gente é de cheiro- idoso, que a gente velho Não, e tem, cada né? idoso tem um cheirinho. Sério? Então- Mas é um cheirinho de banho tomado ou um cheirinho... Não, tipo, sabe o teu cheiro de pele? Eu nunca senti o meu próprio cheiro de pele. É que tu já tá muito acostumada, né? É, mas tipo, às vezes as pessoas têm um Às vezes cheiro. eu não senti meu um cheiro, cheiro pera lá. mesmo, tipo, da pessoa. Corpo da Ah, pessoa. meu cheiro é aceitável. E não é sujo e nem limpo, é o cheiro da pessoa. Sente teu cheiro. Sim, eu sinto o cheiro da minha mãe. Ah, Adoro o cheiro da minha mãe. Mas não é o teu. E gente velha tem cheiro próprio, assim. Não sente teu Dá uma cheiro. cafungada aqui no meu cheiro, então pra tu ver. Sim, eu vou sentir o teu cheiro, mas tu não vai sentir o teu. Não, gente, tem gente que tem cheiro assim, Eu tipo, sinto. não é cheiro de sujo, nem de É só limpo. cheiro. É o cheiro dela. Característico. Ah, isso Sim. acontece. E eu, na primeira semana de estágio, eu chegava em casa com aquele cheiro no meu nariz. Nossa Senhora. Ah, cheiro de velho. Que nem isso o pessoal que trabalha em necrotério fala bastante, né? Dos É, o cheiros cheiro dos mortos, não é... Diz que o cheiro do primeiro corpo que tu pega é o É cheiro que um- vai ficar no teu nariz por causa da vida. É um cheirinho gostoso, né? Tem cheirinho que passar bom. essa Cheirinho de parte. defumado. Cheirinho bom. Aquele Saboroso. cheirinho do... Credo, gente. Não, e o corpo morto tem um monte de doença. Sim, tem gente que... Ai, Tem uma doença nojenta. específica, agora não me lembro o nome, mas é do corpo que ele solta da pele. Eu não sei, mas o pessoal que é doente, que pratica necrofilia, né? Esses pegam doença Pegam e no hospital aparece muito caso de mulher com problema vaginal. por conta disso. E aí eles descobrem marido- os casos de necrofilia. Seleção natural, né? Como assim? Mata esses caras.
Sim, naturalmente. não, daí eles vão mas presos, teve um caso, agora eu não vou lembrar, mas um caso em que a mulher tava tendo problema, ela foi no médico e a doença que ela tinha era por conta de ter relação com o cadáver. Hoje em dia, tipo, acontece bastante e já tem estudos, né? Então é muito fácil de identificar. Que Sim. bizarro. E daí ficava, olha, então, como é que eu posso te dizer assim, teu marido tá te traindo? Com uma pessoa que Um corpo, tá meio distante. assim, um corpo morto. E a gente não tem minuto de paz, né? Tu tá Ah, viva, sim. tu tem medo. Tu Imagina, tá morto, tipo, tu tem medo também. Tipo, tu pensar, olhar, chegar em casa e olhar pro teu marido, tipo, é isso aí, entrou que foi numa pessoa morta. Imagina se a pessoa colocar na boca. Galerinha, família, deu. Mas tu nem, Não tô por. Imagina. mas tu nem faz esse trabalho, tá reclamando tudo. Aquele cheirinho verdade. de calabresinha defumada. Próxima história, né? Muito O cheirinho de importante. shark, né? Porque shark é... Não, eu gosto de Shark, pô. Mas Não. shark é carne podre com sal. É? Sim. Sim. Que Gente, episódio traumático. Tu não pra sabia gravar. disso, tu não Pedro? estudou a história do Rio Grande do Sul? É? Tempo que do eu lembro. Shark? O tempo do shark é Eu o fui pra Rio seguinte. Grande, comi Shark em Rio Grande. Ah, mas é assim que funciona. Não tinha geladeira, né? Aí as coisas apodreciam. Aí pra apodrecer menos e pra, tipo, não ficar ruim o consumo quando apodrecia, tacava ali sal. E é assim que é feito o shark. banha. É, o banho. Banho de animal. Enviavam tudo na banha. Tá, e carne de sol. É shark. Para, cara. Carne de sol é shark. Eu fui pro Nordeste. Eu fui pro Nordeste. 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 Eu fui pro Nordeste comer carne podre. Ah, vai se fuder. Tá ligado que, tipo... Essa é a história mais traumática que eu já ouvi. Tá, mas para pra pensar. Eu não quero Tipo, parar pra pensar, eu tô triste. um cara que pratica necrofilia. Ah, tá, eu sou Um cemitério pra ele é um monte de shark. É tipo um... É uma festa, né? Não, é tipo Um open bar. É um puteiro É um puto. de grande. Ele começa a dançar na bola de... Tri feliz, ele. Ai, credo. Né? É horrível. O Jeff, como é que é? Jeffrey Dahmer, que ele falava que a pior coisa que tem que ele praticava canibalismo, né? E ele disse que a pior carne que tem é a carne com tatuagem. Que ele disse que altera o gosto Por Não causa da vamos tinta. tatuar por tão... causa da tinta. Toda. Ué, mas eu vou me entupir. Porque ele dizia que a pior carne que tinha era isso. E daí ele disse que não afetava só a região, parecia que afetava todo o resto. Que, tipo, a carne não prestava. Bom saber, bom saber. Viu? Por Fazer isso uma que tatu de segurança. Por isso que os religiosos não querem que a gente faça tatuagem. É só Sim, de pra ele comer. comer nosso com Acho que é farofa. coisa do demônio. Pode ser. Pode ser, né? Faz sentido. Não, mas aí qual é que é o problema? Ai, não... Porque para pra pensar. Não sei também. Se o demônio queima a gente, come a gente no fogo do inferno, tá? A teoria do evangélico é difícil de engolir. É uma captura. Meu Deus. Se o diabo come a gente no fogo do inferno, show de bola, e a gente se tatua, ou seja, ele não vai querer comer a gente porque a gente vai estar com gosto ruim. Mas se é coisa do diabo... Tem um negócio no Instagram que eu vi o cara perguntando pro padre: se eu fizer o que o diabo gosta, eu vou ser tratado menos mal no inferno. Pois Pra é. rainha do inferno. Faz sentido, ué? Faz Faz sentido? pra caralho. Faz sentido. Porque se tu faz o que Deus gosta, tu tá tratado bem no céu. Se tu faz o que o diabo gosta, tu tá tratado bem no inferno. Aí vai virar um demônio daí. Tu só escolhe pra onde tu quer ir. Basicamente é isso. Essas histórias também religiosas que um demônio tu vive no teu inferno lá, o teu looping, um monte de medo disso, de ser verdade. The Good Place é tudo De baseado tu- nisso. É tipo bom. assim, tu tem muito medo. O que tu tem mais medo? sério? De altura. De morrer. De morrer. Não, cair do prédio, assim. No inferno. Você já viu aquela entrevista da Ludmilla, que a Marília Gabriela pergunta pra ela qual é o seu maior medo? Ela fala cair de moto e se ralar. Eu só consigo lembrar disso agora. Não, daí, tipo, no teu. No inferno, tu vai viver. Tá, tem medo de, sei lá, do prédio. Cair de um prédio. No looping, tu vai cair várias vezes. Esse é o teu looping infernal. Tá, se eu tenho medo de morrer. Tu vai morrer várias vezes. De várias formas diferentes. Ah, mas é uma experiência interessante. Daí. Não, é tipo tu vai Doutor viver. Estranho contra o Dormammu. Tu vai ficar um looping infernal até tu aprender. Até tu aprender, sei lá. Tipo, até tu se arrepender, alguma coisa assim. Pagar teus pecados. Deve ser horrível. Tá, deve ser chato mesmo. Eu não sei qual é o meu maior medo. Daí tu fala assim, eu vim barganhar. Basicamente, é minha ideia. Meu maior medo... Para diabo, eu vim barganhar. Meu maior medo é viver bem. Eu vou ficar um loop vivendo bem até aprender que viver bem não é legal. Ah, mas é muito difícil ter um medo desse. Aí vai puxar o que tu mais tem medo mesmo. Tenho medo de ser feliz e não gostar. Eu tenho medo de ir pro céu.
Stonks. Quebrando o inferno. Pô. O diabo. Chupa essa, Lúcifer. Por essa eu não Chega lá esperava. no inferno. Próximo, Vanessa. Qual que tem mais medo? De ir pro céu. Quê? Tá levitando assim. Já que merda. Assim pro capeta. Ou tu pode ficar num loop eterno subindo. Ah, É melhor verdade. que nada. Não, é bem chato. É bem chato, Ah, porque tá tu subindo nunca, pro céu. tu nunca Tu vai vai chegar em ficar, lugar tipo, nenhum. Eternamente. Meu maior Muito medo é chato. dominar o inferno. Meu maior Desbancar medo é Lúcifer dançar na no colo hora. do capeta igual o Minadex. Desbancar o Lúcifer. Desbancar. Virar o reizinho. Tá, vamos focar. Próximo. Tem alguma história que tu... Tem um do Face, né? Deixa eu ver. Essa aqui que eu vou ler agora é do site Lenda Urbana, de uma pessoa que comentou nos comentários aleatoriamente. Quando estava grávida do meu filho, acordei com meu marido ajoelhado rezando e de costas pra mim. Detalhe, não temos o hábito de rezar aqui. Eu fui e fiquei encarando aquilo. Logo em seguida, ele levantou e deitou do meu lado. Eu fui e perguntei: amor, está tudo bem? Daí me deu um estalo e lembrei que ele já tinha ido trabalhar. Repreendi aquilo, nisso aquilo começou a abrir uma boca e os dentes eram fininho igual de tubarão. Isso me repetiu por mais de 5 vezes. Gente... Acordou com a mãe que se arrependeu. Jesus Cristo. Eu acho que, sei lá, Gente, imagina. eu acho, não sei, Como é que essa mulher não perdeu a criança? Eu acho que eu teria tido um treco. imagina. Daí nasce a criança igualzinha que ela viu. Ela pariu o demônio. O anticristo. Teve um jornal que noticiou isso há um tempo atrás, né? Que tinha nascido o bebê capeta. A volta e meia nasce um. A volta e meia. O Bolsonaro nasceu um tempo atrás. É, agora... Poético. Poético. A verdade. Mas não, de verdade mesmo, noticiaram isso. Não, era mentira, óbvio, mas eles noticiaram que a criança tinha nascido e tinha saído correndo. Mundo afora. tipo o chupa-cu de Guarani. Credo, cara. Que horror. Dente afiado igual de tubarão. Pois é, né? É tipo os dentes do It, não é? Não, dente do it, né? Dente de Tá, tubarão. mas será que ela tava, tipo, acordada ou... Tipo, ela viu ele ali. Eu vi bastante nos comentários das pessoas contando a mesma coisa, assim. Tipo, foi na cozinha, falou com a minha mãe. Ah, a mãe tá fazendo... Viu ela fazendo alguma coisa ali. Saiu. Foi pra outro local e falou, o que tu tava fazendo na cozinha? E a pessoa falou, eu não tava na cozinha. Bah, isso me lembrou um negócio, eu não vou lembrar o nome agora. Isso nunca me aconteceu, mas eu acho que eu ficaria, tipo... puta. Mas tem algo que eles chamam... é como se fosse um gêmeo do mal. Que em muitas histórias eles contam isso como se esse gêmeo do mal, na verdade, ele realmente existisse. Já teve casos de pessoas que falaram que, tipo, o gêmeo do mal dele obrigou ele a se suicidar e tal. Cara, eu preciso achar o nome disso. É. E se as pessoas que têm esquizofrenia, na verdade, não são as doentes, e na verdade elas veem as coisas que a gente não consegue ver. Pois é. E elas são tratadas como pessoas doentes. Agora, Pesado, hein? pega essa. Porra. Pega essa, Pedro Melo. Dorme Como com é que essa. se escreve? Como é que se lê isso? Doppelganger. Doppelganger, isso aí. É, que How I Met Your Mother também tem isso, que são os doppelgangers, são teus clones. É, teu clone Um do mal. sósia ou duplo não biologicamente relacionado a uma pessoa viva, por vezes é tratado como um fenômeno fantasmagórico ou paranormal. Isso pode ter sido isso. Eu já vi muitos casos de pessoas falando da... Sim, tem sobre muita isso. gente que fala que já aconteceu isso. De tu ver a pessoa fazendo uma coisa, tu falar com ela, a pessoa te responder, e daqui a pouco tu vê outra pessoa em outro ambiente. Ué, tu não tava na cozinha? Não tava lá. Ah, mas o que pega nesse caso aí da mulher grávida é que ele tava rezando, né? Rezando de costas pra ela, assim. E ela falou que não rezam. Eles não rezam, não tem Isso que é costume de bizarro. rezar. É fazer algo que a pessoa não faz. Tipo, deu merda na Matrix, o doppelganger Não, faz a merda é ele tá ali e não tá ali, né? Mas ela não falou se foi sonho? Não, é tipo essas coisas que tu vê a pessoa assim. Ah, deve ter Nunca saído vi do nada quarto. disso, cara, eu tô muito triste. Tu queria ter visto? Queria ver. Eu ter me sinto visto isso. excluído, tipo, nunca vi nada disso. Eu nunca Ainda vi bem, nada desse tipo porque de não coisa. é bom. Não é. É, não É é uma show. sensação horrível. O que a Vanessa contou que ela entrou no quarto dela sem nem saber por quê. Isso acontece comigo, tipo, tô na cozinha. Eu não lembro que eu tô na cozinha. Eu tô na cozinha, o que eu fiz? O problema é que eu vi. E eu não É, sei. mas é essa questão, eu não vejo o vulto, eu não- eu só, tipo, vou. Não. Ah, ele só entra dentro e te leva. Viva a vida O problema louca. é que o problema é que eu fiz isso sem consciência nenhuma do que eu tava fazendo.
Tipo, eu só fui, tipo, eu fui, assim. Tipo, alguma coisa me levou, assim. Cheguei lá, pô, eu tô fazendo aqui. O pior é a sensação, o depois, entendeu? Tu se liga, tipo, tu acorda assim. Mano, o que foi isso? Você fica com aquele medo, tipo, E tu como é fica que eu com vou- medo. O que eu faço agora? Aquele medo não sai tão cedo. Pode ser uma questão da... Mas fala que vultos brancos não são do mal, né? Racismo pra caralho. Assim. Pois é. É da religião, né? Não, da acho que é religião. pela questão de ter visto a luz, Ah, ser sim. mais, tipo, um ser Sei lá, iluminado. pode ter sido um espírito qualquer aí que tava ali. E eu vi. Será que essas luzes agora tem LED RGB? Que daí tem espírito vermelho, roxo, cinza. Tem que Seria da hora. respeitar os espíritos, Pô, tá? desculpa, Da parei, bandeira parei, gay. parei. Os espíritos... eu ia fazer essa piada agora. Veio o espírito na tua direção. Elos? Espírito no mês do orgulho. É elos ou elas? Sou um espírito neutro. Como eu te chamo? O espírito branco é o espírito neutro. O espírito gay é uma baladinha que fica alterando as cores, assim, ó. Ele veio com a musiquinha. Daí tu para e olha assim, ô senhor espírito, como eu te chamo? Senhor não, tá bom? Porque isso já é Ah, masculino. é. Que pronúncia você quer? Sacanagem com os Ah lá, espíritos, né? senhor, é. Que maldade, gente. Eles... Ah, quando eu tô É luz. sozinho, eu tô com preguiça de ficar assim na luz, eu ando com sabre de luz pela casa. que porra. Mas vai, liga o bagulho e faz barulho ainda, é bom. Por isso que, por isso que os espíritos Já nem... avisa, né? Não, por isso que os espíritos nem vão te visitar. Os Com medo cara- de ti. Se Jedi aí eu não me meto, só Ah, é muito legal, cara. Me sinto muito um Jedizão, tipo. Meu Deus. Poder- Esse aí é esquizofrênico, nem precisa Você visitar tá ele. louquinho já, pronto. Esse já tá Ele no já vê médico sozinho as outra hora coisas. dele. Ah, mas é legal. Não é legal, mano. Não. Andar com sabre de luz pela Ah, tá, casa é tá. muito Ah, massa. tá. Não, deve ser legal mesmo. Ah, mas Eu ver, recomendo. ver a assombração. Não, esse ver as bagulho coisas, assim. sentir as coisas, olha. Ô, mas esse negócio... Agora eu vou contar os bagulhos da minha mãe. Minha mãe, ela tem uma ligação direta com a pessoa que faz a passagem, sabe? Dos que estão vivos, dos que estão mortos. Porque ela... Tipo, quando a minha tia, há um tempo atrás, ela passou por um estágio ali complicado da vida, né? Onde ela ficou entre a vida e a morte. E a minha mãe, ela começava a rezar, tipo, pra deixar minha tia, que a minha tia era nova, que ela tinha um filho, não sei o quê, não sei o quê. E do nada, tipo, num acidente muito besta, um primo da minha mãe morreu. E a minha tia começou a melhorar. Tipo, daí a minha mãe fala, parecia que alguém da família tinha que ir naquele ano, sabe? Aí tá. 2015, meu primo de 5 anos, descobrimos um tumor. Ainda não sabíamos se era benigno ou maligno. E o tio da minha mãe também ainda tá baixado no hospital. Minha mãe começou a rezar. Pedir e falar, olha, senhor, acontecendo isso de novo. Se tiver que escolher entre um... O João, ele é pequeno, ele tem 5 anos, ele tem a vida inteira pela frente. Meu tio já é casado, já tem filho, já é de idade. Que deixe o João, então. Na mesma semana, a gente descobriu que o tumor do João era benigno. O tio da minha mãe faleceu. O João fez cirurgia, saiu do hospital. Fez a ligação direta ali. Ah, então Sim. é esse aí que tem que levar. Então tá, esse aqui que Tua a gente mãe leva. ligação fantástica com o Deus da morte ali. Não, fazendo uma mãe- barganha Aham, ali. sim. negociando. Minha mãe, ela basicamente tipo, transportadora, tá ligado? Só ligam pra ela fazer. Então, é endereço tal. Na mitologia grega tem, né? O Anubis. Isso é egípcio. Ah, tá. Não, mas eu acho que é na grega que tem. Ah, o Caronte. O Caronte. Caronte, que daí ele cara. te leva na canoa e tem as moedas que tu dá pra Ah, onde tu quer ir. tá. Tua mãe é o Caronte. Minha mãe é o Caronte. É. Recebe uma moedinha, esse aqui fica, esse aqui vai. Fechou o negócio. Trade. Deve ser por isso que ela fala que ela nunca quer ir pra Veneza, porque ela vai relembrar os velhos tempos. Mas essa questão de espiritual, assim, do mundo, tipo, sabe aquela fala, o inferno é aqui? Uhum. Realmente, as pessoas que fazem trabalho pra curar alguma coisa, pode ter certeza, alguma coisa ruim vai acontecer. Porque tu não pode forçar as coisas não acontecerem. Sim. Tipo, se tu forçar as coisas não acontecerem, tu vai ter uma coisa a mais, assim. Não Sim. aconteceu isso, mas vai acontecer isso, entendeu? É igual aquilo que a gente falou da Suzane von Richthofen na live, São lembra? consequências. Que a família dela diz que tem uma ligação eterna. Porque sempre teve disputa por poder e tal. E um não perdoa o outro. E o espírito da Suzane é um espírito que não evolui. Então ele tá sempre fazendo merda. E, tipo, eles nunca vão se acertar. Vai ser aquele Descendente loop de Caim e eterno. Abel. Hã? Não sei se é. Mas fala que os cravinhos também têm uma ligação com o von Richthofen. Porque os von Richthofen, na verdade, eles são... diz que o espírito deles são descendentes dos von Richthofen da Alemanha da Segunda Guerra Mundial. Von é coisa de Sim, carinha, é alemão. gente É alemão. poderosa e Richthofen. E daí eles falam... os espíritas dizem que eles são descendentes espirituais daquelas pessoas Nossa, que bacana. da Segunda Guerra. Que genial. E daí, o que acontece?
Segunda Guerra, avião, não sei o quê. Daniel Cravinhos era modelista. Era o quê? Era modelista. Ele era tinha modelista. fascínio por avião. Ele gostava de Puta que avião. pariu, verdade. Pra quem gosta dessa... Pra quem é da religião espírita e pra quem gosta de estudar... Tipo, meu irmão adora estudar coisa do mundo espírito. Sim. Tipo, tu explode a tua mente, porque muita coisa faz sentido. E tu fica muito curioso em saber mais, assim. Sabe a questão do Loki? Eu gosto de coincidência, no caso. O Loki, as variantes? No mundo espírita tem uma coisa falada que a gente tem variantes. Que a gente tem um pouco... A gente, tipo, em cada local do universo. O espírito acredita em multiverso. Sim. E existe, a gente tem variantes. É sério? Aí é foda, né? Sim, porque, na verdade, a nossa alma, eles acreditam que é descendente de todas as almas que vieram antes da gente. Espírita acredita em todo o universo, em todo o ser vivo do universo inteiro que exista. Tem gente espírita que se conecta com pessoas espíritas mais evoluídas com seres de outros planetas. Tipo, eles falam diretamente com essa pessoa. Não planetas físicos, planetas espirituais, no caso, né? Espirituais ou, sei lá, se existe, né? Pode existir, por que não, né? Tipo, o tamanho do universo. Eles fazem essa Tem ligação, falam, né? Mas é doido. É doido, Tipo, muito doido. Esse negócio da Suzane ali, quando eu vi, tipo, puta que pariu. Então, se algum deles trabalhou... Se o espírito da Suzane trabalhou na aeronáutica... E tem mais a questão da vida ter uma evolução, tipo, tu evoluir ou tu reencarnar. Tem Sim. tudo isso. É tipo, sei lá, muito, É doido. muito doido. Esse daí do Richthofen eu acredito, porque... Tem, Figurinha demoníaca. Mano. o caso dela é muito, né? E vão reencarnar e vai acontecer de novo, porque o pai dela não desculpou ela. Eu Eles não só desculparia param, também. eles só param de reencarnar a partir do momento que os 4 espíritos envolvidos se desculparem. Mas eles são fadados a sempre se matar. São fadados sempre se É um matar. loop. Se o espírito da Suzane reencarnar como pai, o espírito do pai reencarnar como filha, por exemplo, Eles se matam. um dos dois se mata. Eles só vão evoluir ou sei lá o que vai acontecer quando os 4 entrar num consenso e não acontecer. É. No caso, a Marísia fez... Tanto que a carta psicografada é só da Marísia. O pai da Ela Suzane, em perdoou, momento né? nenhum... Ela perdoou. Ela disse que ela perdoava a Suzane. Mas que o pai dela não perdoou. E eu não sei se o espírito do Andres vai ser capaz de perdoar. O do Andres é o mais afetado. O do Andres, ele... Tipo, ele... Coitado segurinho. Ele tem vários problemas, né? E provavelmente é capaz o espírito do Andres nessa vida se tornar um espírito obsessor, né? Porque ele se tornou dependente de álcool e droga. E espírito obsessor, quando ele se torna dependente desse tipo de coisa, sim. ele fica sempre nesse... Tipo, ele se gruda em pessoas que consomem esse tipo de coisa e não larga mais. Tem todas essas questões, assim. Como é que vai ser pra família deles depois. Esse caso me pegou, na real. Editando. Editando não. Depois vendo a live, no caso. Tipo, de editar, o caso que mais me pegou foi do Gacy. Ali eu fico pensando... Até a gente fez uma brincadeira no episódio, né? Mas não tá com 20 e poucas almas lá na tua casa. Será que em momento nenhum ele via? Imagina um médium entrando nessa casa. Como ela... Uma Imagina. epifania. Não, Igual os médiums vocês que... nunca viram aquele caso, aquele seriado que tem os policiais e a médium junto? Eles levam, ela participa do caso investigativo, ela trabalha junto e vai nesses local que tem assassinato. Já vi, sim, Ela lembrei. sente e consegue descrever o que aconteceu, o que a vítima falou. Que foda. Eu Muito vi um caso, mas esses dias atrás com ela, eu não consegui ver tudo, que minha mãe tava junto comigo, ela fica cagada também. Mas eu vi ela tava, tipo, em cima da escada e tal, e daí ela falava, tipo, eu tô vendo um homem, assim, não sei o que, e ele tá empurrando a mulher da escada. Porque o pessoal tinha se mudado pra essa casa e mesma coisa, eles não estavam conseguindo dormir, só viviam brigando, os pais que estavam numa vida super feliz, agora estavam precisando se separar, tava, tipo, terrível, e chamaram ela e ela tava falando... Sim, eles sentem tudo, tipo, eles conseguem até demonstrar em emoções como é que a vítima aconteceu no momento, se sentiu. É muito estranho. É muito estranho esse seriado aí. Mas tem uma médium do Chelsea também, que é muito bom. É muito bom. E ela sempre vê, tipo, os espíritos que querem se comunicar com os entes queridos. E daí eles ficam sempre perto da pessoa, né? Quando eles têm alguma coisa pra falar. E daí ela tá, tipo, nos lugares e ela começa, tipo... quem aí perdeu a mãe? Não, que ele tá dentro do carro?
Não sei. Tem um que é um cara dentro do carro, daí ele pega as pessoas e começa a entrevistar dentro do carro e fala... Não, pior que é uma mulher. Essa é uma mulher. Daí ele fala, fala com a pessoa que tá dentro do carro, né? Ah, tu perdeu tua avó, tal data, ela tá do teu lado, não sei o que. Ele começa a falar assim. Sim. Tem um episódio que pra mim foi mais marcante do programa dela, que tem um vizinho dela que não participa, tipo, que não convive com ela. Porque ele se tornou cadeirante no acidente de carro com o melhor amigo. E ele se culpa pelo acidente de carro. Foi besteira dele. E o amigo dele morreu. E ele disse que ele evita ficar perto dela, porque ele sabe que se ele ficar perto dela, o amigo dele vai querer se comunicar e ele não tá pronto pra escutar o que o amigo dele tem pra dizer. Porque ele se culpa. E daí ela fala, tipo, ela não dá a entender, assim, sabe? Mas ela fala que pra ele, o que o amigo dele tem pra falar ia ser bom pra ele seguir em frente. Só que eu acho que ele tem tanta culpa que ele acha que o amigo dele vai xingar ele, sabe? O problema é que daí ele vai morrer e vai ficar aqui. Vagando até ele aprender que não foi culpa dele pra ele poder ir. O último relato, então, é de um seguidor que mandou, na verdade, um relato do amigo, que a gente vai usar um nome fictício de Hal para manter o sigilo. O avô paterno do meu amigo, Hal, disse que só iria morrer depois que visse ele. Hal só tinha 6 meses de vida, porém o avô dele finalmente o viu. Na semana seguinte, ele morreu. Aos 10 anos, Hal havia passado por uma premonição, mas mal ele sabia que aos 11 anos algo inesperado iria acontecer. Em uma bela noite, ou nem tanto, ele teve um sonho. Estava em um terreno grande com um belo jardim. Nesse terreno havia uma casa metade madeira e metade alvenaria. Nessa casa estava um senhor, com cabelos grisalhos, bigode branco, uma camisa xadrez bege, calça cinza. Hal pergunta onde está seus avós. Um pequeno adendo. Aquela de fato era a casa de seus avós, porém Hal não havia ido nela já fazia uns 5 anos. Entretanto, o jardim era cuidado pelo seu avô que já havia falecido. Portanto, sua avó não cuidava das plantas. O velho então respondeu: eles não estão em casa, eles voltam logo logo. Se você quiser esperar, você pode. Hal então esperou e nessa espera ele acordou. Antes de ir para a escola, ele comentou sobre seu sonho com a sua mãe. A mãe dele não demonstrou nenhuma reação, estava com um olhar não muito amigável. Ela disse que mais tarde iriam conversar. No mesmo dia, então, ela contou para Hal que conhecia o velho do seu sonho. No final de semana, os dois foram até a casa da sua tia, e lá a mãe de Hal pegou uma coisa. Dentro havia um álbum de fotos. Em uma das fotos estava ele, com a mesma roupa que Hal descreveu. E aí que é revelado que o homem era o irmão mais velho do seu falecido avô, que havia morrido 5 anos antes de Hal nascer. Mas o que deixou sua mãe e sua tia estupefatas foi a simples e inocente pergunta de Hal. Ele tinha a voz rouca, né? Caralho. Viu os negocinhos em sonho. Mas sonho é um bagulho doido, né? Tipo, parece que tá se projetando pra fora. Ele viu o melhor amigo do avô no sonho. Ou o irmão do avô, não era? O que intriga mais é que tem muito, Era o irmão mais velho do falecido muito avô. filme, tipo, de histórias, assim. Tipo, o filme infantil, o filme adulto, Sim. de espírito, assim. Daí faz mais eu querer acreditar que isso existe. Sei lá, cara, é muito. Tipo, às muito vezes, doido. às vezes faz que tu veja pra te entender a história por trás, entendeu? Uhum. Tipo, sei lá, qualquer... Sei lá, eu quero saber... A minha avó, só adotada, por exemplo. Aí eu não sei quem é meus pais. Aí faz uma projeção espiritual pra mim saber quem eram os meus pais e porque me abandonaram, entendeu? Parece que a vida quer que tu veja isso pra te saber. Uhum. Isso é muito estranho. Isso é muito estranho. É. Porque, isso dele. Imagina se ele não tivesse acordado, né? Tipo, eu teria visto os avós. Isso teria sido legal. Eu queria ver meu avô. Nunca vi o velho. Eu queria ver meu biso, porque minha mãe disse que ele era legal. Então é isso, galerinha. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje. Do episódio de hoje. A gente conversou bastante, divagou bastante, deu bastante opinião. Rendeu. É bom devagar, né? É bom. Então umas coisas misturou religião com sonhos, com paralisia. O Pedro, ele tava, tipo, ele traz esses negócios do podcast dele, entendeu? Porque a gente não divaga no nosso, daí ele vem aqui, ele... Melhor coisa é devagar, cara. Nesses tópicos, assim, se tem um tópico certo, tipo um caso, daí não vale a pena devagar. Mas se não tem, só vai. Conversa. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm alguma coisa a dizer sobre algum caso, tipo, alguma história que a gente contou aqui, comenta nos comentários. Comente nos comentários. Deixa nos comentários da publicação do episódio. Que a É gente adora importante escutar. ressaltar, na verdade, que caso você que esteja ouvindo esse podcast escute pelo Spotify, na área do episódio vai ter um espaço de perguntas e respostas, que pode deixar uma opinião, uma pergunta, ou até uma resposta para uma pergunta que ninguém fez, ou para a pergunta que vai estar ali, e vai ter também uma enquete, que a gente vai colocar cada episódio uma enquete, se você gostou do episódio, se acredita nessas coisas.
vai estar ali, então pode responder para interagir mais com a gente. E é sempre muito bom escutar a opinião de vocês, ler a opinião de vocês, né? E então não deixem de mandar. Então por hoje é só. Participem do nosso sorteio de Halloween. Vai estar bem legal, tá bem interessante. Vão ser 3 ganhadores, então quem comentar mais tem mais chances de ganhar e de ser o primeiro a escolher o seu quadro. Então as opções vão ser maiores. E tem que marcar a gente nos stories. Marcar a gente nos stories. E não pode Seguir esquecer... a gente. E seguir a gente, que a promoção acaba dia 30 de outubro. Então, se tá ouvindo esse episódio depois, perdeu a oportunidade. Realmente... Mas segue a gente, porque vai ter mais. Mas continua seguindo. Segue igual, faz tudo igual. Segue a gente no TikTok também. No Teco-Teco. Segue a gente no Teco-Teco. Segue a gente no YouTube. E é isso, gente. Tchau, então. Tchau, durmam bem. Durmam bem. Boa noite, sono pra sonhos. todo mundo. Que vocês não vejam nada. E que nenhum vulto branco apareça ou preto apareça pra vocês. É isso.